povo abençoado, que dia maravilhoso, que dia lindo, que dia poderoso, para que o Pai possa vir e nos alimentar do pão do céu, para que o Senhor possa vir nos alimentar de uma poderosa mensagem, um poderoso alimento, um alimento sem fermento, um alimento sem mistura, sem corrupção, sem mentira, sem engano, um alimento totalmente limpo, um alimento vindo diretamente do trono do Pai. Aleluia! Que poderoso! Porque as Escrituras afirmam que nesse tempo, povo abençoado, exatamente nesse tempo, haveria fome e sede, não de pão, mas de se alimentar do poderoso e glorioso alimento do céu. Isso significa que seria um tempo de seca, seria um tempo em que a terra não teria alimento sagrado, seria um tempo em que o alimento seria um alimento misturado, e que toda geração haveria de morrer, porque não tinha um alimento santo, um alimento verdadeiro, um alimento genuíno, mas sim um alimento misturado, um alimento do engano, povo abençoado. E o Senhor Jesus veio trazer uma gloriosa mensagem, nos ensinando a fugir dessa situação, nos ensinando agora o caminho e a fonte de onde nós podemos nos alimentar. O Espírito Santo está à nossa disposição hoje. O Espírito Santo está de volta à terra. Ele achou alguém em que ele pudesse trabalhar agora. Agora, povo abençoado, nós temos esperança novamente. Aleluia! Então hoje nós vamos falar uma pequena mensagem, mas porém poderosa, pequena, mas porém poderosa. Aleluia! Se nós estamos falando de um tempo em que haveria uma seca, se nós estamos falando de um tempo em que a terra estaria totalmente morta, se nós estamos falando de um tempo em que o povo estava com fome e com sede, não de pão e da palavra, mas sim da palavra de Deus, isso significa, povo abençoado, que tiraram as palavras santas, tiraram o alimento do céu que havia aqui, pois antes havia um alimento celestial. Antes havia um alimento celestial aqui. Agora nós estamos comendo um alimento impuro, um alimento terreno, corrupto. Aleluia! É um alimento em que está misturado a verdade com a mentira. É por isso que em Romanos capítulo 1 ele diz: eles misturaram a verdade com a mentira e prosperaram. Aleluia! Nós sabemos que um dos nomes de Satanás é engano. É engano. E foi para isso que ele veio, povo abençoado. Ele veio para trazer um alimento muito parecido com o do Messias. Ele veio para enganar. Ele é imitador, povo abençoado. Ele é um imitador barato. Ele é um imitador barato, povo abençoado. O inimigo, povo abençoado, ele veio para imitar o Salvador. Nesses últimos tempos, assim como houve no final de todas as dispensações em que houve na terra, nós estamos no final de uma dispensação. Isso significa que o tempo acabou. Quando foi no tempo de Noé, o inimigo levou o ensino lá. E lembre-se, povo abençoado, quando você vai ler as Escrituras Sagradas, ele diz: eles bebiam, comiam, farreavam, se divertiam, compravam, colhiam, plantavam. Então veja só as características daquele ensino. Alguém ensinou para eles que esse era o Evangelho do céu, dizendo para eles que viver uma vida boa nesse lugar é uma bênção do céu. Você vê, povo abençoado, que eles estão lá embaixo até hoje. Eles foram cerrados através das águas pelo dilúvio. Eles entraram em um tormento profundo. Eles entraram na mais completa desgraça. Simplesmente porque não ouviram a voz do justo Noé. Aquele que pregava o arrependimento sério na terra. Aquele que pregava justiça. Aquele que pregava o amor do céu. Ou seja, a repreensão de pecado. Se Deus está te repreendendo hoje, isso significa que o Senhor, Ele te ama. Ele está querendo corrigir a tua vida.
Porque ele não tem prazer com que você entre no inferno. Não há a menor alegria no coração de Deus. Pelo contrário, ele fala para nós que somos os que estamos levando a mensagem e diz: por favor, meus filhos, não deixa nenhum deles se perderem. Vão pregar o Evangelho. É isso que ele está falando para nós. Ele está dizendo que não quer que nenhum de nós se perca, povo abençoado. E nem que nenhum de nós seja desviado pelo esse falso ensino que entrou na terra nesse tempo presente. É um ensino que agrada. Ele agrada a carne. Você viu que Eva falou, que disse que era suculenta, desejável, quando o diabo começou a ensinar ela, lá no Éden, um novo ensino. Porque ela já havia conhecido o Evangelho genuíno do céu. Deus já havia ensinado para ela. E já tinha determinado uma lei para o Éden. A lei que Deus determinou foi para o Éden, foi: por favor, não coma. Porque se isso acontecer, que um dia você venha comer, vai ser o tempo em que nós iremos nos separar eternamente. Compreenda, povo abençoado, que essa separação é morte. Então veja só o que está acontecendo aqui. A mesma igreja que representa a Eva daquele tempo está comendo um outro alimento estragado. Ele está dizendo que ele vai se separar. Ele vai se separar. Porque ele falou que o que vai nos purificar é quando nós nos alimentamos do pão do céu, não da terra. Não um pão que aparentemente parece ser do céu, mas não é. Um pão carnal de forma nenhuma. Um pão onde o sentimentalismo entra no meio, o achismo, o egocentrismo. Não, povo abençoado. Nós temos um Deus muito alto, muito poderoso, e Ele é muito terroroso. Você não pode achar que você pode colocar os seus sentimentos dentro das Sagradas Escrituras. Você não pode pôr o achismo seu lá dentro. Nós estamos falando do comandante da terra, o Rei Celestial, que comanda tudo, até mesmo o inferno está sob os seus olhos. Você acha que pode ultrapassar? Você acha que pode falar? Você acha que pode fazer qualquer coisa com as Sagradas Escrituras e não haverá consequências para isso? Não brinque, povo abençoado. Não brinque com isso. Ele é um Deus terrível. Ele julga o pecado. Ele vai julgar o pecado. Ele julgou o pecado no Messias. O que te faz entender que ele não vai julgar o pecado em ti? Aleluia! Então, povo abençoado, em todo final de dispensação, assim como a nossa, Deus permitiu que viesse um engano à terra para testar o coração da igreja. E veja só, assim como em todas as outras vezes, a igreja caiu mais uma vez. Porque a igreja foi seduzida e arrastada. Ela foi seduzida por uma outra teologia, um outro evangelho. Um evangelho que tem a raiz como o dinheiro. A raiz de toda espécie de mal dele. O evangelho do dinheiro. O evangelho da prosperidade. Esse é o evangelho que o diabo introduziu na terra. Ele misturou as Sagradas Escrituras com esse evangelho maligno. O evangelho corrupto. Mas o Senhor falou que ele traria um avivamento. Ou seja, ele não vai deixar ninguém na cegueira. Porque agora ele vai julgar. Ele está vindo para julgar a terra. E ele não vai te deixar no escuro, sem que você saiba de nada. Sem que você entre no inferno sem compreender que tipo de evangelho você está ouvindo. Não. Ele vai te trazer a luz da verdade. A realidade ele vai te trazer. E vai mostrar para ti que você tem que tomar uma decisão agora. Você tem que fazer uma escolha agora. Porque nesse exato momento você está decidindo aonde você vai passar a sua eternidade. Porque o tempo já acabou. O Messias está vindo. E vocês estão vendo os sinais acontecendo em Israel, na Ucrânia, o coronavírus. Os sinais são evidentes, povo abençoado. Nesse santo ministério, os aleijados estão levantando e andando. Os mortos ressuscitando, os cegos enxergando. Isso significa, povo abençoado, que os sinais são nítidos, são claros. Os sinais da vinda do Messias. O Messias está mandando alerta. Aleluia! Que tempo poderoso, povo abençoado. É um tempo tremendo, é um tempo terrível. Não é um evangelho que impõe medo, é o evangelho da verdade. O evangelho da verdade, povo abençoado, ele impõe temor no teu coração. Mas nós sabemos que o evangelho caído, ele te faz libertino.
ele te exalta, ele te bota no alto. O evangelho maligno, ele exalta o homem, a carne, o mundo. Mas o evangelho de Cristo exalta a vida sacrificial. Nós devemos olhar para o céu, nos alimentar do céu, somente do céu e nada mais. Aleluia, não somos daqui, povo abençoado. Não fomos criados pecadores. Nós fomos criados sem pecados. Nós estávamos em Adão quando ele foi criado. Ele veio para recobrar nossa consciência. Aleluia. Houve um certo tempo em que o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras. Então os seus discípulos perguntaram: Senhor, olha esse templo, quanto ele é lindo, quanto ele é magnífico, quanto ele é poderoso. Que beleza esse templo. O Messias falou: não ficará pedra sobre pedra. Ele está dizendo que chegaria um tempo que ele iria derrubar tudo. Ele falou: o meu reino não pertence a esse lugar. Eu vou passar um trator em cima de tudo isso. Ele falou: por favor, o senhor pode nos dizer quando isso acontecerá e quais são os sinais da sua vida? E a primeira coisa que ele falou foi: cuidado, para que ninguém vos engane. Isso significa, povo abençoado, que o engano seria muito poderoso. Era muito terrível, porque foi a primeira coisa que o Messias falou. O engano é tremendo. Você viu que o engano entrou na terra com outro evangelho, o evangelho maldito, que derrubou Eva. E assim essa geração também está caindo da mesma forma como Eva caiu. Aleluia! Então veja só, povo abençoado, após o Senhor sair da terra, apóstolo Paulo já estava pregando na terra, com toda a ousadia, com todo ousadia e temor diante do Senhor, um homem destemido diante de uma geração. Pregava o evangelho em alto nível. Então veja só, chega um certo momento em que os discípulos aproximam dele. E eles perguntam para ele. Eles perguntam: Senhor, o dia do Senhor já chegou? Então quer dizer que há um dia do Senhor. E ele diz: porque nós vemos o nosso povo santo sendo mortos, sendo massacrados, sendo perseguidos. E parece que esse acontecimento só ia acontecer próximo ao dia do Senhor. Então Paulo fala: que ninguém vos engane. Ou seja, o diabo já estava entrando em cena naquele tempo. Ele disse: que ninguém vos engane. Porque antes daquele dia virá uma terrível apostasia. Isso é o que aconteceu aqui, povo abençoado. Ele está dizendo que antes, alguns instantes antes da vida do Messias, a terra teria que morrer. A terra teria que morrer espiritualmente. Porque ela ia ceder para o engano. Ela ia ceder por falso evangelho. Por evangelho que bate no teu ombro, o evangelho camarada. Não o evangelho do temor e da justiça. Então a igreja cedeu totalmente. A igreja se tornou orgulhosa, enquanto que o evangelho de Cristo disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Aonde que está a cruz e o sangue dentro da igreja, povo abençoado? O Senhor está fazendo uma severa repreensão para a igreja nesse tempo presente. Aonde está a igreja? Aonde está a cruz? Aonde está o sangue? Cadê a vida sacrificial? Todo mundo agora anda correndo atrás do conforto. É uma geração de cristãos modernos que querem viver em conforto. O Senhor não nos preparou para isso. Ele diz que o nosso conforto é lá em cima. Enquanto nós estivermos aqui, é vida sacrificial. Nós estamos vestidos nessa pele imunda. Nós estamos vestidos na carne, o nosso maior inimigo. E nós estamos vendo que nós estamos perdendo para ele quando estamos sendo seduzidos pelo quê? Pelas loucuras que o inimigo colocou diante dos nossos olhos nesse tempo presente. Nós estamos sendo seduzidos pela carne, sendo carregados e levados pelos nossos desejos malignos. E o Senhor disse: aqueles que são de Cristo verdadeiramente crucificaram a carne. Ou seja, eles não são dominados pelos desejos. Então ele diz: antes daquele tempo vai vir um engano terrível. É por isso que o Senhor falou através de Joel: a glória da segunda casa será muito maior do que da primeira. Então Joel falou, povo abençoado, que haveria um avivamento no tempo do fim. Veria uma chuva terrível, uma chuva, mas do Espírito Santo iria cair na terra. Esse é o tempo, povo abençoado.
Hoje se cumpre, a chuva de Joel já está caindo na terra. Nós estamos na dispensação de Joel. Mais uma vez, isso significa que o tempo acabou. Por que viria um avivamento? Porque um avivamento só pode vir para a terra se não houvesse ninguém vivo. Porque se houvesse alguma pessoa viva, não necessaria de o Senhor trazer um avivamento. Ele faria como Sodoma e Gomorra, tirava o justo e colocava na eternidade. Mas não houve nenhum justo nessa época. Ele disse que iriam morrer totalmente. Por isso Deus viria do céu e traria um avivamento tremendo para a terra. Então o combate contra a apostasia maligna que entrou na igreja chegou. Aleluia, povo abençoado. Então ele disse que naquele tempo haveria uma apostasia, mas veria também, povo abençoado, um tremendo avivamento. Ou seja, aqueles que eram vivos, que pregavam o Evangelho, que transportavam a luz de Cristo, que transportavam a imagem de Cristo, então eles cochilaram e dormiram. Significa que eles morreram. E o Senhor vem despertar e falar: filho, levante, arrume a candeia, coloque o óleo e vamos entrar na batalha, porque o noivo está vindo aí e nós vamos se encontrar com ele. Aleluia! E de onde surgiu, de onde originou esse engano? Esse engano que entrou hoje na terra, com a falsa felicidade, com a falsa vida boa. De onde originou esse engano? Ele originou do céu, povo abençoado. Foi lá no céu em que Lúcifer olhou, Satanás, Lucifer olhou para ele mesmo. E ele viu o seu esplendor e sua beleza. Então ele, que era focado totalmente em Cristo, ele que tinha um foco totalmente no Pai, era cheio de sabedoria, cheio de temor. Ele que conduzia o céu inteiro para adorar o Pai. Então um dia ele olhou para si mesmo. E ele conseguiu enxergar o seu esplendor e sua beleza. E ele se corrompeu por causa da sua formosura. Ele se corrompeu por causa da sua beleza. Eu estou vendo que há algumas pessoas na terra que estão seguindo o padrão do diabo. Eles estão se corrompendo por causa de uma falsa beleza. A igreja desse tempo presente não sabe que a beleza da igreja, a beleza das servas de Deus estão nas boas obras e não no exterior. Então nós compreendemos que por causa da beleza, o inimigo se corrompeu. Então ele usou essa tática para vir derrubar a terra, assim como ele derrubou um terço da parte dos anjos do céu. Será que ele é muito sábio, povo abençoado? Porque os anjos são cheios de sabedoria, os anjos são cheios de temor de Deus, os anjos ministram cara a cara com Deus, então ele derrubou eles. Quanto mais você, que acredita que não caiu, você já caiu e nem sabe. É isso que o Senhor está tentando recobrar a tua consciência agora. Ele está querendo te tirar das trevas. Porque ele disse: esse é o horário da meia-noite. Esse é o horário da meia-noite. Ele está te convidando para você ser luz nessa hora. Para você iluminar Cristo, para as outras pessoas poderem entrar. Há um combate sério no horário da meia-noite, povo abençoado. O Messias virá no horário da meia-noite. Mas lembre sempre, povo abençoado, que as Escrituras Sagradas afirmam que eu vou acabar de falar para vocês. Ela diz que há um julgamento da terra esse, que a luz veio ao mundo, mas o povo amou mais as trevas. Se você conhece a mensagem de Deus, então você continua vivendo numa vida perversa e maligna, então você decidiu pelo seu próprio julgamento. Você decidiu pela sua própria condenação. Aleluia! Então ele se ensoberbeceu, povo abençoado. Lúcifer se ensoberbeceu no céu. Porque ele viu o esplendor dele e se comparou com Deus. Então ele quis montar um trono lá em cima e ser adorado como um pai. Tudo começou lá de cima. Mas nós sabemos que o nosso campeão,
o vencedor, o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele lançou ele fora. Aleluia! Como está escrito, povo abençoado, ele lançou ele fora. Então essa foi a origem desse sistema maligno, desse novo ensino satânico que o diabo colocou lá no céu. Ele colocou no céu, ele ensinou para os crentes no céu, os santos, os anjos, que obedecer à lei de Deus era prisão. Assim como ele está te ensinando isso hoje. Você diz, não, eu sou uma pessoa feliz, eu bebo, me diverte, eu brinco. Agora, ser crente não há diversão, não há como ser feliz sendo crente. Carnalmente não, povo abençoado. Nossa alegria, nossos prazeres não podem estar na carne, sendo que a carne é o nosso inimigo número 1. Lembra que quando ele derrubou Eva no jardim, ele usou o que para derrubar a Eva? Ele usou uma fruta. Então significa que ela caiu por causa do estômago, por causa da carne. Ela olhou, ela desejou, ela viu que era bom para o paladar e ela pegou e comeu. É isso que a igreja de hoje está fazendo, povo abençoado. Ela está sendo atacada pelo estômago. O evangelho do estômago está sendo pregado na tua cara, mas você achou que o Senhor não ia entrar e intervir nessa situação. Muitos aqui se perguntaram, aonde está Deus? Aonde Ele está? Por que acontece toda essa bagunça na igreja e Deus não aparece para resolver? E então esse é o momento que o Senhor entrou para combater. Esse é o momento sério. É que o Senhor está mandando você recobrar a consciência e dar a minha volta. Sair dessa vida de pecado. Sair da vida da ganância, da corrupção, do pecado sexual. Sair dessa vida extravagante. O teu reino não é aqui. Mas a igreja de hoje acredita que já está vivendo o reino dos céus aqui na terra. Deus nunca te ofereceu vida boa nesse lugar. É impossível, não tem como. Ele disse, eu sou padrão, eu sou modelo. Ele dormia no relento, povo abençoado. Enquanto você dorme em uma cama confortável, ele dormia no relento. Ele dormia em cima de uma montanha, botava suas costas no chão. E ele era o dono de tudo. E ele é o dono de tudo. Então você diz que Deus está te abençoando, te dando cama boa, te dando vida boa nesse lugar? Quem te disse isso? Você não está vendo que esse é o falso Jesus e não o verdadeiro? Acorda para essa realidade, povo abençoado. O engano entrou com toda a sua força. Essa é a sua última tática. Foi a última que ele lutou contra o Senhor Jesus, quando ele ofereceu para Cristo todos os reinados da terra. Então Cristo não recebeu, mas você falou, dá para mim. E o diabo te comprou com tão pouco. Ele te compra por um prato de comida. Você se vende pelo prato de comida. Como a nossa geração entrou em uma degradação terrível. Aleluia. Então nós vemos que ele diz em Gênesis 3, capítulo 3, verso, que a serpente é a mais sagaz, a mais malandra, a mais perversa, a mais enganosa de todos os animais do jardim. Ela é a pior e a mais terrível. Então a serpente chega lá e seduz a mulher. A mulher tinha o evangelho de Jesus Cristo, mas deixou seduzir porque a serpente ofendeu o peixe dela bem vendido e ainda disse para ela que ela seria como Deus. Assim como ela disse para os anjos do céu, eu vou dar trono para vocês reinar comigo no meu reino. É isso que o diabo falou para essa geração. Quando você gosta de andar se amostrando, você está querendo ser um Deus nessa terra, você quer ser adorado. Você
você quer se aparecer de alguma forma, você quer ser visto, você não está vendo que esse é o ensino do inimigo? Ele disse, importa que o Messias cresça e que eu diminua. Era o maior homem que já houve em cima da terra, João Batista. Ele disse, eu não posso me aparecer perto dele, eu não sou digno de tocar nas sandálias dos seus pés. Como que você pode arrogar a falar com Deus como você fala com qualquer pessoa? Aleluia. Mas já está determinado a sua condenação. O diabo já perdeu. Então o que o Senhor ainda está lutando aqui agora é por você. É por você, Ele está falando para você. Por favor, para de seguir o caminho do caído. Para de seguir o caminho daquele que vai entrar no lago de fogo eterno. Que já está determinado para o lago de fogo eterno. Ele está dizendo, você seguir o passo a passo dele, você vai terminar lá. Porque o diabo, ele foi lançado. Houve um combate muito sério no céu. Miguel e os seus anjos combateram contra a antiga serpente, chamada diabo, Satanás. Eles combateram aqui nas regiões celestiais. Veja só, povo abençoado. O diabo revidou fortemente. Mas ele não foi poderoso o suficiente. Porque Deus é maior. Ele é muito mais poderoso. Deus nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma batalha. Então escolha bem de que lado você vai ficar. Então o diabo foi lançado por terra. Ele foi lançado.